Sejam muito bem-vindas ao espaço Asas e Raízes. Meu nome é Michele Kawata, sou a guardiã desse espaço de escuta, presença e partilhas de histórias de despertar. E hoje eu tô fazendo esse formato aqui um pouco diferente do podcast. Geralmente sou eu e mais a minha convidada, mas senti aqui no meu coração, na verdade, um chamado de, de fazer, né, esse encontro com mais mulheres, né, com mais almas, né? E a gente sabe que quando a gente se une, muitas peças vão se encaixando. Então, para mim é um dia muito, muito especial, porque não somente, né, eu estou dando continuidade a esse projeto que chegou para mim, né, com esse arquétipo, né, da árvore, né, das raízes e das asas, mas também trazendo um outro arquétipo que caminha comigo há muitos, muitos anos, né, o labirinto. O labirinto me ensina também a confiar nesse fluxo da vida, né, que a gente, por mais que a gente às vezes pensa que tá perdido e tá indo para um lado e de repente te joga para o outro lado, o fluxo é sempre levar a gente para o nosso centro. E eu conheci a minha convidada hoje, a Aline, através desse arquétipo. Então, nossa, vem aqui uma energia muito forte, muito de uma emoção muito forte, porque esse arquétipo realmente, né, eu acho que chega, ele, né, como todos os arquétipos, eles falam com a gente, mas alguns batem no nosso coração de maneira né, mais forte, eu entendo pelo menos assim. E e eu e eu segui esse chamado, né, hum, de chamar a Aline. Fazia muito tempo que eu também não conversava com ela, muitos anos, e eu abordei, eu falei assim: "Olha, Aline, né, eu tô sentindo que você é a próxima a a dar aí, né, o seu relato, contar a sua história aqui no Asas e Raízes, no espaço Asas e Raízes". E ela de prontidão aceitou, e uma coisa que aconteceu também foi muito, muito bonita, ela me falou muito brevemente, gente, da história dela, então eu tô aqui também nesse campo com vocês. Eh, Chegou o título, né, desse episódio ou desse círculo que está acontecendo hoje, o labirinto da transformação. Eu agradeço, a esse chamado maior que fluiu através de mim, que chegou na Aline, e esse chamado que chega aí para todas as mulheres que estão aqui hoje e para todas as mulheres que também vão assistir esse episódio. Gratidão, Aline, por você estar aqui hoje. E agora eu passo para você o bastão da fala, né, para que a gente possa escutar a sua história, né. A proposta aqui do Asas e Raízes, para quem está chegando aqui pela primeira vez, é a gente escutar a história de uma pessoa, né, sem interrupção, né. Muitas vezes, né, nesse mundo de hoje, a gente está numa, né, numa troca constante e a gente não tá, de fato, nem escutando o outro e nem se escutando. Então, nesse espaço aqui de presença, né, por isso que eu falo também, né, é a presença de estar aqui, é muito poderosa, tá bom? Então, sejam todas bem-vindas. Gratidão, gratidão, Aline. Obrigada, Michele. Obrigada a todas as mulheres que estão aqui, que eu também estou conhecendo hoje. Obrigada pelo convite, obrigada pelo que nos uniu aqui. É uma honra. Logo que você abriu, eu senti uma energia, assim, uma emoção imensa que tomou conta de mim, uma vontade de chorar. E eu pensei assim: meu Deus do céu, que forte, né? Estou eu aqui,
um pouco saindo do teu formato original, né? Caindo justamente aonde eu sempre disse às mulheres que eu facilitava os círculos, que era o lugar onde eu mais me sentia confortável para contar a minha história. Então eu acho que não é à toa. Vocês provavelmente vão me ver chorando, mas como eu sempre digo nos meus próprios círculos, o choro é maravilhosamente bem-vindo e que as emoções fluam através da gente novamente. Aquilo que uma vez foi bloqueado, que possa retornar ao grande fluxo. Só esqueci meu lencinho. Então, vocês que estão mais preparados aí do que eu, peguem esses lencinhos, que eu sempre falo que o lencinho faz parte. Eu até acho que já vou lá buscar meu lencinho, se vocês não se incomodarem, para eu ficar bem à vontade aqui com vocês para começar contando a minha história. Vamos com Ah, um lencinho. né? Eu sou uma pessoa que tinha emoções bloqueadas, agora a torneirinha abriu, aí já não tem mais como fechar, graças a Deus. Uhum. Vamos lá. Então, eu vou começar me apresentando um pouquinho, falando um pouquinho rapidamente assim de quem eu sou. Eu sou a Aline. Eu atualmente moro aqui no Reino Unido, mas sou brasileira, nasci lá em São Paulo. Trabalho como terapeuta complementar, mas a minha primeira formação foi inicialmente como fonoaudióloga. Trabalhei mais de anos como audiologista, especificamente, dentro da área de audiologia educacional, e depois fiz uma transição, que foi a transição para a área de terapias, paralelo ainda à fonoaudiologia. E aí, dentro da área de terapias, atualmente trabalho como terapeuta ACT, terapeuta que é de aceitação e compromisso, dentro da linha de aceitação e compromisso, e também trabalho como terapia com terapias complementares. Faço atualmente uma última atualização como dentro para atender melhor a comunidade neurodivergente, porque eu tenho uma filha autista, e também sou neurodivergente, tenho transtorno obsessivo compulsivo, então tem algumas coisas que também me levou a me dirigir com experiência própria, de causa, né? A Erika sabe do que eu estou dizendo. Então, que a gente se dirige a essa área de neurodivergência e é uma área que eu amo. Então, atualmente estou finalizando essa última especialização. Então, é isso que eu faço. Mas não estou aqui hoje para focar nessas coisas, estou aqui para contar essa minha história. E a minha história, assim como numa metáfora de labirinto, ela inicia com uma problemática. Quando a gente está bem na entrada desse labirinto e a gente traz uma questão, né? E a questão que aconteceu lá aos 4 anos de idade comigo foi, na verdade, esse abuso sexual cometido pelo meu tio, uma pessoa extremamente presente, no meu dia a dia, enfim, e que ninguém nunca desconfiou de nada. Após, esse abuso sexual, que na verdade a gente hoje já classificaria como estupro, né? Porque houve penetração, é, eu completamente saí desse espaço, que é um espaço que eu falo de terra mesmo. Um dos meus grandes mecanismos aí, que a gente fala que é um mecanismo automático de defesa, é a desassociação. E foi a maneira com a qual eu consegui chegar onde eu cheguei, e certamente é o motivo pelo qual eu estou aqui. Mas foi um grande processo de entrada de labirinto com essa problemática, eu falo, aonde eu passei por curvas e curvas e curvas e curvas, sem necessariamente estar completamente com os meus pés no chão. Durante muito tempo depois que isso aconteceu, eu era muito nova. Eu nem sabia do que se tratava. Eu não sabia o que tinha acontecido comigo. E logo depois desse evento, minha avó me tira daquele espaço e me diz que eu sonhei, que aquilo que tinha acontecido comigo não tinha acontecido, que eu tinha sonhado. E se eu tinha uma conexão emocional ao longo da minha vida, essa conexão emocional era com a minha avó, porque infelizmente eu não a tive com a minha mãe. Então, quando aquela pessoa, aquela figura de grande conexão emocional que era minha avó me diz: "Você sonhou?", eu completamente acreditei no que ela tinha me dito. E foi assim que eu vivi, acreditando que aquilo ali tinha sido mesmo só um sonho, um grande sonho. Mas virava e mexia, eu pensava: "Nossa, engraçado que esse sonho não sai da minha cabeça". E eu tinha muitos pesadelos, muitos pesadelos. De acordar, assim, de terror noturno, de sonambulismo, de não conseguir dormir sozinha, eu sonhava muito com polícia. Que a polícia entrava na minha casa ou que assaltantes iam entrar na minha casa, tudo que tinha a ver com grande coisa de poder, né? Só que na época, infelizmente,
aquela família que estava ali, né, não tinha condições de olhar para esses sinais, né? Se hoje a gente ainda está nesse processo de educação sobre educação sexual, abuso, enfim, imagina naquela época. E aí eu fui acabando por ficar ali, dissociada, acabei por ficar muito tempo passando e sofrendo com questões no meu físico, mas não estando no meu físico. E o engraçado, não engraçado, é que eu lembro de ter algumas memórias pontuais, né? Que são memórias justamente que tinham a ver com o meu corpo físico. Então, obviamente, não era seguro ficar no meu corpo físico, eu dissociei, né? Mas eu me lembro de ter cuidados da minha mãe com coisas absurdas que aconteciam comigo. Então, as minhas mãos descascavam inteira e sangravam, minhas mãos e os meus pés, porque eu tive, parece que, acredito que deve ter sido um eczema muito forte, assim, né? E eu não, eu perdi, eu tenho pouca, é, digitais nas minhas mãos, sim. Tanto que eu vou tentar hoje fazer coisas e não consigo. Porque o meu corpo físico sofreu coisas absurdas, né? E durante anos, eu lembro de dormir, eu tinha que ensacar a mão com creme, mão e pé com creme, dormia assim. Além disso, ao longo dessa jornada de infância, não só eu tinha esse abuso que tinha ficado ali, mas eu tive abuso físico, porque eu também fiz parte de uma geração que educava batendo, né? Então esse corpo físico sofreu demais, mas sem que necessariamente eu tivesse ali. Mas quando ele sofria, eu estava. Era como se eu voltasse, como se eu encarnasse naquele momento e saísse de lá, né? E a vida foi passando, até o momento em que eu chego na faculdade, um momento em que eu passo a ter mais comportamentos que eu falo que são comportamentos de risco, né? Eu passo a ter um pouco mais de consciência sobre mim mesma, mas eu passo a ter muito comportamento de risco, né? Comportamento de risco como consequência desse próprio abuso que, para mim, ainda estava completamente inconsciente, que na minha cabeça eu ainda tinha sonhado, né? E contar para os meus pais não era possibilidade, porque como tinha uma possibilidade assim, um, não tinha conexão. Dois, imagina se eu conto, eles vão achar que é mentira. Vão falar que eu sou mentirosa e ainda vão me bater. Então, zero possibilidade, né? Eu não tinha ninguém com o qual eu pudesse contar. Teve uma amiga, né, que um dia eu pensei assim, se eu falar para ela que eu sempre tô com esse sonho, e eu me lembro de dizer assim, sabe, tem uma coisa que eu sempre sonhei que aconteceu comigo, e eu descrevi a cena, né? Mas eu não posso provar que é verdade. Você acha que eu tô louca? E ela também, sem saber, sem educação nenhuma, falou assim para mim: não sei, talvez você tenha sonhado mesmo. E a vida continuou, né? Talvez eu sonhei mesmo. E com certeza eu sonhei. E aí essa vida foi continuando. Até um momento que eu passo a ter muito comportamento sexual de alto risco na faculdade, né? Não só comportamento de sexualidade, mas também de pegar carro, dirigir, assim, enfim. E na própria faculdade de fonoaudiologia, a gente começa a aprender sobre psicologia. Eu fui cursar a PUC, e a PUC, no curso de fonoaudiologia, traz muito de análise, né? Para que a gente analise a questão da linguagem como algo emocional, que foi uma sorte imensa para mim, né? De novo, os desígnios daquilo que vieram. E foi a primeira vez que a palavra terapia apareceu como um processo. Eu pensei, nossa, terapia, né? Completamente assim, fora de tudo. Eu pensei, nossa, que interessante. Será que é uma coisa que poderia me ajudar? E eu me lembro de ter acessado terapia nessa época, e eu ter acessado umas 4 abordagens terapêuticas diferentes, haitiana, mesmo a própria analítica, enfim. Mas eu lembro que eu chegava lá, essas terapeutas com certeza sentiam que tinham alguma coisa, e quando elas faziam alguma coisa, eu falava, não dá mais, não dá mais, não tenho dinheiro para pagar, e eu saía dali. Tudo isso inconsciente, não, eu não sabia por que que eu estava saindo, mas eu sentia que eu tinha que sair, eu sentia que eu tinha que fugir dali, né? E a vida, então, puxando de novo para aquele lugar, e eu falava: não, não dá. Eu falei: quer saber? Eu vou viajar. E eu tinha muito esse ímpeto de sair do Brasil, necessidade imensa de sair do Brasil. Eu preciso sair daqui, eu preciso sair daqui, mas eu não entendia por que que eu precisava sair de lá, né? Sentir segura no meu corpo, sentir segura no meu país, nunca foi uma possibilidade para mim. Eu tinha que sair de lá. E eu comecei a minha jornada de viajar muito cedo. E fui fazer as minhas viagens, enfim. E numa dessas viagens, quando eu estava morando na Suíça, eu finalmente encontrei uma pessoa que fazia healing
E que eu falei, nessa época eu estava começando já a entrar para esse lado mais holístico de tudo, né? E encontrei uma pessoa que fazia healing, e essa pessoa falou para mim, falou assim, quer fazer uma sessão? Eu falei, vamos fazer, uma amiga que indicou. E quando essa pessoa senta comigo, ela olha para mim e diz assim, aquilo que aconteceu com você aos 4 anos não foi um sonho, foi o seu tio mesmo. Essa pessoa não sabia absolutamente nada de mim. Quando essa pessoa diz que eu não sonhei, sem saber nada da minha história, como se tivesse voltado automaticamente assim para esse plano. E eu pensei, meu Deus, eu não sonhei. Eu não sonhei. Porque esse cara não sabia absolutamente nada da minha vida. E foi quando eu voltei para o Brasil, procurei imediatamente uma terapeuta, dessa vez de uma linha junguiana, que é a linha que eu sigo até hoje, e eu falei, você precisa me ajudar. Porque eu descobri que eu não sonhei. Eu descobri que eu não sonhei, eu nem sei o que que é isso. Na época eu nem sabia, eu me lembro de chegar para ela e dizer assim, eu não sei o que que aconteceu. Numa falta de educação mesmo sexual, né? De eu não ter capacidade de perceber que aquilo tinha sido um abuso, que aquilo tinha sido um estupro. Eu nem tinha esse pedaço do estupro ainda, né? Eu tinha uma cena bem fechada que era a parte do abuso em si. E o meu próprio cérebro fechou a outra parte, né? Numa forma de me proteger. E, e aí eu voltei e comecei a terapia. Isso, eu tô falando que esse terapeuta falou comigo aos 27 anos. Aos 28 eu volto pro Brasil, falo com essa terapeuta e começo a minha grande jornada. E é aí que eu falo que eu cheguei no centro desse labirinto. Quando essa pessoa conversa comigo e me diz: Você não sonhou, aquilo que aconteceu foi verdade, e eu começo a minha grande jornada de transformação. Quase como fosse assim um grande alívio de entender que, meu Deus, é como se tudo fizesse muito sentido agora, né? E eu fui aprender o que que era o abuso sexual. Eu fui ler, eu fui entender quais eram as consequências de um abuso sexual. Porque hoje a gente fala muito sobre isso. Mas na minha época ali atrás, ainda não, né? E como que isso se aplicava na minha vida, todas as consequências que eu estava começando a perceber que tinha acontecido ali, né, na infância, os próprios pesadelos, e fui integrando tudo isso. Mas uma parte muito essencial desse centro ainda foi quando eu tive que abrir isso para os meus pais. Eu precisava contar isso para os meus pais, né? Eu precisava contar isso para a família. E quando eu, que é uma ponte muito difícil que você atravessa de contar um abuso intrafamiliar, porque você tem que passar pela vergonha, você tem que passar por será que vão acreditar em mim, né? O que que será que vão dizer, né? E eu tive que me preparar em terapia para fazer essa abertura. E foi uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na minha vida, foi abrir para a minha família. Eu acho que eu preferia ter aberto para o mundo e não necessariamente abrir para minha família. Foi muito dolorido, mas eu lembro que eu fiz um dia de Nossa Senhora. Eu programei esse dia porque eu tinha uma força muito grande, assim, né? A gente fala que o dia de Nossa Senhora, protetora das crianças, assim. Eu escolhi esse dia e me lembro de ter falado com as pessoas de maior confiança. E por último, eu acabei falando com a minha mãe, porque infelizmente eu não tinha essa conexão com o feminino, né? Engraçado que tudo que eu faço hoje, né, que tem a ver com esse feminino, mas que lá atrás eu não tinha. E infelizmente naquela época esse feminino retraumatizou, que é uma coisa muito comum com pessoas que foram vítimas de abuso. Então, quando eu contei, ela retraumatizou porque ela também tinha essa história de abuso. E também porque, como mãe, é muito difícil, né? A gente, imagina, a gente protege, protege, protege os nossos filhos, de repente a gente tem que lidar com algo que acontece, às vezes acontece, mesmo a gente protegendo, né? Não tá tudo no nosso alcance. É, então foi muito difícil. E ela não acreditou em mim, ela falou que eu tava mentindo, enfim, foi muito difícil. Mas eu tive pessoas que acreditaram na minha história. E graças a esse contar para a minha família, a gente descobriu toda a rede de abuso que esse tio tinha feito. Então ele era realmente, assim, bastante doente naquilo que ele fazia. Tinha as nossas fotos, todas num quadro, né? Todas as fotos das crianças que ele abusava. E a gente teve que ir contando, e graças a Deus ir contando foi liberando as pessoas da minha família, primas, enfim, foi liberando todo mundo para que elas também pudessem seguir na jornada de cura delas. Então o centro chega para mim bem aí, como uma jornada minha de transformação, mas que também liberou a minha própria mãe, as inúmeras mulheres da minha família, e foi liberando, e foi liberando, e foi liberando, né? Graças a Deus. E sempre pensando que durante toda essa jornada,
a espiritualidade para mim sempre foi muito presente, principalmente quando eu comecei a entrar na questão das terapias complementares, que foi aí que eu iniciei o Reiki, a jornada do Reiki também. Hoje eu sou Reiki na Master, mas eu falo que o Reiki foi a grande abertura de sincronicidade na minha vida com o universo. Apesar de, em toda a minha infância, eu ter estado em contato com a espiritualidade pela minha própria mãe. Porque minha mãe foi do Umbanda, a minha mãe foi eu fiz Crisma. Eu sempre fui muito curiosa de espiritualidade, porque eu nasci quase que num terreiro de Umbanda com a minha mãe, né? E eu falo que, de alguma forma, a fé era uma coisa que tinha muito medo, mas eu também tinha muita fé, né? E muita coragem para seguir os caminhos, assim, que eu falava, então tá, então vamos embora. O que o universo está colocando, que eu sempre falo de universo, vamos embora que a gente vai ir. Então, se chegou a hora de contar para minha família, vamos contar. Eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou fazer. E depois chegou a hora de eu seguir com o meu grande sonho, né? E acho que esse ponto é o ponto que me põe na porta de saída do labirinto, que é a maternidade, né? Só que antes da minha filha, Bianca, eu tive uma gravidez que eu perdi em 2012, com 29. Eu tive uma gravidez que eu tive um aborto natural. E foi muito difícil para mim, muito difícil, porque o meu grande sonho sempre foi ser mãe. Eu tinha duas coisas na vida que eu só sabia que eu queria, que era ajudar pessoas e ser mãe. O resto eu não sabia o que eu ia fazer, mas com esses dois eu estaria extremamente realizada. E então, quando eu tive essa possibilidade, e depois de alguma forma saiu dali essa possibilidade, eu sofri demais. Mas foi a primeira vez em que eu voltei pro meu corpo. Eu comecei a sentir meu corpo de volta. E com a gravidez da Bianca, eu tive certeza que eu estava aqui de volta, né? Eu tinha que estar. Tinha algo acontecendo no meu corpo, né? Então lembra que eu falei lá, toda vez que tinha alguma coisa no corpo, eu voltava. Quando tinha alguma coisa no corpo, eu voltava. Só que dessa vez, também não estava 100% seguro, porque com a perda gestacional, eu tinha idas e vindas, né? Desse lugar. E agora, meu Deus, pelo amor de Deus, já aconteceu. E se eu perder, e se eu não sei o que lá, e não, não, não. Mas depois disso, depois da maternidade do nascimento da minha filha, eu tinha que estar presente. Então eu tinha que estar no meu corpo. E aí eu tive que passar por um grande processo, que tudo aquilo que eu não lidei, porque eu achava que eu tinha sonhado, foi aí que eu tive que começar a lidar. Porque eu tinha tido uma menina. E todos os meus maiores medos e sombras vieram à tona. Quando eu olhei para minha filha, na minha frente, todo mundo que estava ao meu redor era um possível abusador. Não encosta nela, não faz isso, não vou deixar ficar aqui, não, não sei o que lá. Eu enlouqueci. E eu me lembro, e minha terapeuta, se assistir isso aqui, vai saber, de ir lá para minha terapeuta, graças a Deus, com a minha filha no colo. Eu fiz muito tempo de terapia com a minha filha no colo, trocando fralda no consultório da psicóloga. Daqui eu não saio. Daqui eu não saio, porque eu tô enxergando todo mundo aqui. Até a avô, tô vendo como possível abusador aqui. Né? Então eu não queria trazer a minha história para minha filha. De jeito nenhum. Essa história é minha. E quem tinha que curar essa história era eu, né? Então, por ela, mais até do que por mim mesma, eu passei por todo aquele espaço que era para ter passado lá atrás. Se alguém tivesse olhado para mim, né? Se alguém tivesse visto tudo isso. E tive que passar ali, naquele pedaço, cuidando dessa criança, né? Cuidando de mim e dela, né? Foram dois cuidados. E foi muito dolorido. Só que quando chegou aos 2 anos de idade, eu surtei de novo e falei: eu preciso sair daqui, porque agora essa criança está crescendo e ela vai para escola. E eu não confio em nada aqui nesse país, absolutamente nada. Não tenho leis, né, que garantam. E eu já tinha morado em Londres, eu já sabia que as leis aqui eram mais sérias, principalmente com relação à lei anti-abuso. Inclusive, na época, denunciei e vi que as coisas funcionavam, né? E entendi que eu precisava sair. Então, eu me lembro que eu arrastei marido, filho e cachorro e falei: tchau, galera, eu fui embora, porque se minha filha vai ter que entrar na escola. E aqui é como se estremecessem as minhas bases. Eu pensei: no Brasil, infelizmente, não dá. Aqui, o meu tio estava vivo ainda. Não que ele pudesse fazer alguma coisa, mas há anos e anos e anos eu tive que conviver com ele, né? Eu tive que viver nesse lugar aonde eu tinha que vir e mexe encontrar com ele e falar: oi, tio, tudo bem? Tudo bem? Entendeu?
Por que que eu ia agora deixar minha filha num lugar desse? Eu falei: "Mas de jeito nenhum, eu estou indo embora". E vim para Inglaterra em 2016, quando a minha filha tinha só 2 anos. E óbvio que na época isso tudo não era consciente, né. Quando eu fui fazer essa releitura dessa fuga, dessas minhas tantas fugas, né, que assim, quando alguma coisa acontecia eu fugia. Junta, né, com a minha própria personalidade, eu sou uma pessoa muito impulsiva, mas tudo combinado ali, né, encaixando naquilo que eu tinha que amarrar de alguma forma para controlar esse lugar de segurança, minimamente para minha filha. E chegando aqui eu falo que começa uma outra jornada, né, mas uma jornada onde eu já não tinha mais tantas sombras atrás de mim, era como se eu pudesse ter um pouco mais de racionalidade dentro dos processos todos. E nisso eu já estou caminhando, saindo desse labirinto, né. Só que esse processo de saída do labirinto começou muito lindamente com um grande resgate de feminino, né. Acho que quando eu encontrei a segurança, o feminino bateu na minha porta. Então eu, quando eu descobri que minha filha tinha possibilidades de estar dentro do espectro autista, o primeiro diagnóstico dela foi de mutismo seletivo. Mas eu já como fonoaudióloga desconfiava que tinha uma interligação aí grande com as coisas de ansiedade, enfim, não só minhas, porque eu sou super capaz de reconhecer que claramente ela adquiriu grandes das partes das ansiedades, das fobias que ela tem hoje por conta daquilo que eu tinha, né? Mas também porque ela também já tinha esse transtorno aí do desenvolvimento, né? E, e aí eu saí do hospital, trabalhava como audiologista, saí do hospital e decidi me dedicar totalmente a ela. E então, já que eu pensei, agora eu tenho tempo livre, eu vou seguir completamente na área de terapias complementares. E foi quando o feminino chegou para mim. E ele chegou para mim através de mulheres que diziam que eu podia de fato ajudar elas na jornada delas. E eu me lembro de chegar para essas clientes e falar assim: vocês, eu não sei, vocês, eu não acho que vocês não estão pensando bem. Vocês estão dizendo que feminino, olha, eu me acho inclusive uma pessoa muito masculina, de energia masculina, porque eu sempre tive que, né, depois que eu, da oitava série, eu tive que virar uma grande guerreira minha mesma, assim, sabe? Não me vejo com energia feminina. Inclusive, eu acho lindo. Eu queria ser assim, mais feminina que nem vocês. E elas falam, não, mas eu tenho certeza que você pode ajudar a gente. Ai, eu, gente, mas e agora? E elas buscando, eu falei, quer saber? Eu vou fazer um primeiro círculo de mulheres. E o primeiro tema do meu círculo de mulheres, eu me lembro até hoje, completamente louca, foi assim: abuso sexual. Vamos falar disso daqui. Eu me, le- eu me lembro com as mulheres daqui, né? Assim, meu Deus do céu, o que que essa menina tá falando? Vamos falar sobre nossas jornadas, tenho certeza aqui que a gente tem coisa para falar. E eu me lembro de ter feito isso, assim, no ambiente com 4 pessoas. Essas pessoas saíram maravilhadas. E eu pensei, nossa, elas gostaram mesmo, né? Você vai ver que é por aí. E comecei a seguir, entender, estudar sobre o feminino, né? E a partir daí nunca mais me largou. Eu acho que foi só um relembrar, porque eu acho que isso já estava comigo de outras vidas aí, né? De tudo que eu já fazia, né? E foi um relembrar muito importante. eh, Entender que através da espiritualidade, através desse resgate do feminino, de olhar para minha mãe, de olhar para as mulheres da minha família, de trabalhar esse espaço para que outras mulheres tivessem essa mesma escuta, essa mesma voz, que eu não tive e que eu tenho certeza que muitas de nós não tivemos, né? Era uma coisa muito importante, muito valiosa. E, e foi isso que eu fui me dedicando a fazer, assim, né, paralelo à questão de ser terapeuta. Então, jornada de saída, ela é muito marcada pelo feminino, que eu gostaria até de chamar assim de uma cura imensa de feminino dentro de mim, né? Mas de uma retomada, que é a coisa mais importante de feminino, da espiritualidade e finalmente, que é onde eu caminho agora, de comunidade, né? Porque essa questão da conexão emocional sempre foi um ponto muito perdido dentro da linha do feminino, né. Eu sempre me senti muito desconectada da minha mãe emocionalmente, né. E eu sempre, como uma boa criança, a gente quer ter conexão com a nossa mãe, não tem como, né. E eu tive que fazer a conexão via arquétipo da grande mãe. E fazer a conexão via arquétipo da grande mãe mudou minha vida. E eu jurei que a partir dali eu não largaria mais isso.
e que estar em comunidade e que estar com mulheres, e que ser guardiã de meninas e mulheres ia ser a partir de então, a minha grande missão, né. E é o que eu faço hoje liderando uma comunidade pagã com diversos, assim, diversas crenças. Eu amo espiritualidade feminina, é uma coisa que eu amo estudar, é uma coisa que eu me dedico, e que eu promovo aqui na minha casa através da celebração das rodas do anos, dos sabás, de tudo que a gente faz, e é o meu grande lugar de pertencimento, aonde quer que eu vá, para além dos círculos, né. Eh mas ficou como meu grande lugar de pertencimento, porque é uma coisa que eu faço para além do meu trabalho, entende. Eu não tô lá trabalhando, eu tô lá como uma parte dessa comunidade, a gente divide liderança, e é uma delícia. Então é aonde eu pertenço e aonde essa conexão emocional, volta. E acho que esse é o ponto da jornada onde eu me encontro, ainda, eu quero dizer que ainda em saída desse labirinto. Olhando principalmente agora para o relacionamento afetivo, que foi um dos últimos pontos que ficou como consequência. Eu sempre tive muita dificuldade em relacionamentos afetivos, principalmente com masculinos muito mais fortes. A própria questão do transtorno obsessivo compulsivo, que passou muito desapercebida ao longo dos anos, como uma grande tentativa de controle de ambiente, né? Eu preciso controlar esse ambiente, porque naquela época não foi controlado e algo aconteceu comigo, né? Hã, então me reconheço, assim, quase saindo. Graças a Deus. Mas muito grata, pela espiritualidade que me guardou ao longo dessa jornada. Sempre nos caminhos, né, de joga pra lá, joga pra cá, eu sempre tive muita proteção. Isso eu nunca, 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 questionei. Sempre com algo à frente, com um chão à frente para que eu pudesse pisar. E eu acho que esse é o ponto mais importante dessa jornada toda. Comunidade, espiritualidade, crescimento. É isso. Obrigada por ter me escutado, me acolhido aqui a minha história. Ai, Aline, que lindo, que forte. Jornada super super intensa, né. Eh, eu acho que fala tantas partes, né, comigo, porque, eh, eu também, né, eu não tive contato com a minha mãe, fui adotada desde bebê, então isso eu não tenho, né, esse essa essa noção, essa noção consciente, mas eu acho que é aí que vem, né, todo esse trabalho com o feminino, que também é o que eu sinto do fundo do meu coração, que foi o grande abraço, sabe, que eu recebi, tanto da minha mãe, né, quanto do meu pai. E que sim, né, que esse para mim, a grande mãe também ela é traduzida né, pela natureza, por Pachamama, por mãe pela mãe terra, e é onde eu, né, eu me sinto nutrida. Eu queria te fazer uma pergunta, sobre na verdade, assim, enfim, né, refletindo aqui o que você falou dessa dissociação do corpo também, e que, né, que você falou que sempre voltava pra um espaço de dor, é isso? Quando alguma coisa acontecia e que só depois da gravidez que foi aterrando mais, né, esse seu caminho. Você pode me falar um pouco mais sobre essa dissociação? Porque eu achei muito interessante, sabe? Sim, sim. Então, como eu falei lá, a dissociação é um processo super comum, né, principalmente em crianças, tem várias pesquisas que já mostram a dissociação como um processo importante dentro
como mecanismo de defesa mesmo, tá, dentro de crianças, principalmente que sofreram abusos sexuais em idade muito cedo, muito novas, né. Uhum. Quando você tem esse abuso acontecendo numa idade maior, você tem outros mecanismos de defesa, que podem estar disponíveis para você. Mas infelizmente acontecendo numa idade tão, assim, baixa, né, 4 anos, o mecanismo de defesa automático inconsciente que normalmente acontece é esse. Agora, essa questão de eu voltar, né, e ir e vir, é uma coisa muito interessante, porque assim, eu não me lembro, de quando a gente desassocia, a gente pode ter vários tipos de desassociação. Uma delas é que você se vê, né, de cima, assim, é como se você estivesse vendo tudo acontecer, assim, mas você não tá lá no seu corpo, entende? Eh, e aqui o que eu me lembro era muito assim, quando eu voltava, que estava acontecendo alguma coisa comigo, eu estava vendo as coisas de cima. Eu estava vendo que eu me via na cama com a minha mãe, mas não estava me vendo dentro do corpo. E aí tem uma coisa importante que acontece, que é um senso de identidade, que você fica completamente perdida. Quem sou eu, né? E foi uma coisa que foi muito difícil para eu trabalhar ao longo da minha vida. Vai só voltando. Quando eu me via sempre numa posição de que, assim, eu me via deitada na minha cama, minha mãe fazendo curativo em mim, eu me via deitada na minha cama, minha mãe colocando os saquinhos na minha mão com creme, eu me via na cadeira do dentista gritando pelo amor de Deus para minha mãe poder me ajudar, as pessoas fazendo coisas que eu não queria que as pessoas fizessem comigo, eu me via chorando quando eu repetia de ano, porque eu infelizmente tive afetado a parte cognitiva também. Se você desassocia, como é que você está na sala de aula para aprender? Você não tá. Hum. Qualquer processo de trauma, né, que você tem como consequência uma desassociação, seu cognitivo, você eu só descobri que eu sou uma pessoa inteligentíssima anos depois. Eu tô falando depois da maternidade. Talvez faculdade eu comecei a pensar: "Nossa, eu não sou burra". Uhum. Faculdade eu comecei a pensar que eu não era burra. E eu pensava: "Nossa, mas onde é que eu estava? Por que será que isso aconteceu comigo?". Ainda Entendi. não fazia sentido, porque como você está fora, seu cognitivo não tem condições de memória, reter memória, não tem nada disso funcionando, e para o processo de aprendizagem é o que a gente mais precisa, né. Então, É. muitas crianças estão em processo escolar, que eu falo que elas estão dissociadas e ninguém está percebendo que elas estão dissociadas. Eu Nossa. era inclusive uma criança que, se alguém perguntasse alguma coisa para mim a primeira resposta ia ser: "Hã?". Que Aham. parece daydream, né, É. mas não é, assim, só o daydream, eu estava completamente fora daquele plano, né. Eu passava horas sozinhas no meu quarto, e aonde é que eu estava? Eu não sei, eu estava num lugar muito mais seguro do que aquele lá, com certeza eu estava, né, Gente, que incrível, sabe. muito mais seguro. É, muito incrível isso, de ter esse tipo de entendimento, sabe, e como que isso realmente acontece. Eu acho muito importante a gente, inclusive, assim, trazer essas questões de desassociação, né, principalmente após processos traumáticos, porque Uhum. muita gente desassocia, nem sabe que está desassociado, É, né, isso, entende? isso mesmo. E principalmente crianças que estão em processo escolar, enfim, que é uma coisa pra gente olhar com cuidado também, né, entender que pode estar acontecendo isso. Quando uma criança tem uma dificuldade escolar, e eu tive durante muito tempo dificuldade escolar, né, e minha mãe achava que era porque, sei lá, porque eu não ia bem, porque eu não estudava, porque eu não sei o que lá, mas eu não tinha condições nenhuma de reter nada, porque eu nem estava lá. Do que vocês estão falando? Nem sabia, entende? Eh, mas é isso, faz sentido essa questão de e aí fui voltando lentamente, daí quando a minha filha nasceu, eu tive que estar as próprias dores do parto, o É, próprio sentir o bebê dentro de e você, é um momento muito de te encarnar aqui, né, é. não tem muito como. E eu acho que foi aí que eu tomei um grande susto, porque quando eu me vi com a minha filha no colo, tudo aquilo que era para eu ter olhado lá atrás, veio à tona tudo de uma vez, mas veio à tona num pós-parto, É, né. isso. É, graças a Deus que você realmente encontrou essa psicóloga, né, que uma Que mulher tá comigo até de hoje. olha, que incrível, que Tá incrível, comigo até hoje. É. A gente maravilhoso. traba porque é isso que eu tô te falando, eu não terminei essa jornada ainda É, tenho consequências que eu olho, né, é um longo processo. com certeza, eu também, né, me encaixo nisso, é um processo também, né, É. ainda mais quando a gente tem, né,
a filha aí espelhando tantas coisas, né, Nem pra fale. gente, pra gente olhar. Eu vou abrir aqui para as meninas também falarem o que como que chegou essa história para vocês, Érica, Fernanda. Bom, eu vou pegar a palavra então, meninas, porque eu tô bem tocada, assim. Que linda caminhada, Aline, né? Que realmente, que momento, assim, que a gente tá vivendo, de oportunidade, de ter consciência sobre o sentir da gente, o sentir do próximo, como essas energias todas moldam a nossa experiência, né? E lembrando daquela frase, a gente foi criada por pessoas que não tiveram nenhum tipo, nem perto de conhecimento do que a gente está acessando agora nesse nível, para ter esse entendimento, por exemplo, né, que a Aline teve. Nós estamos no meio da vida, né, e com esse entendimento todo, com essa oportunidade de ressignificar tudo aquilo, de fazer o teu melhor para acomodar e confortar tudo aquilo que aconteceu que os nossos antepassados não tiveram. Então eu acho brilhante, né? Olhando para a ótica, uma das várias óticas que existem, sobretudo, né? Que lindo a gente ter a oportunidade de estar participando desse momento da humanidade, né? Desse entendimento, porque isso vai ser uma mudança, né? De paradigma de vida, Hum. né? Para a nova Terra aí, né? E nós estamos fazendo parte disso. Então, aquilo que a gente cura na gente, a gente cura no todo. Então, todos esses depoimentos, assim, quando chegam a mim, me tocam muito. Porque eu penso, cara, nós estamos transformando mesmo. Então, gratidão, Aline. Obrigada por trazer mais, né, uma experiência aqui para mim que reforça essa minha crença. Obrigada, Obrigada. obrigada pela escuta. Então, eu, como eu falei, né, eu vim hoje aqui de coração aberto, porque eu senti que era para eu estar aqui. E eu hoje vejo a força feminina em um outro lugar, porque a gente passou por muitas coisas, fomos caladas, fomos, né? Enfim, mas hoje eu vejo essa força amorosa, porque foi através do amor que a Aline se ancorou, né? Na Nossa Senhora, foi no amor que ela se ancorou da grande mãe, que ela teve essa força de buscar, né? Cuidar dela, pois ela não tinha sido cuidada. Então, assim, na fala da Fernanda ali também, de hoje a gente poder estar vivenciando isso, né? Nesse momento de tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, e a gente poder usar o amor, porque hoje, para mim, o que que é maior assim, é esse aprendizado que só o amor cura e transforma. Diante de tanta ilusão que a gente vive, só o amor é real. E quando a gente se ancora nisso, a gente consegue o impossível, o que a gente achava que a gente não iria conseguir nunca. E foi muito interessante, né? Porque nesse movimento todo energético que a gente está vivendo, né? Hoje, essa entrada da lua nova, né? Com tantos arquétipos, com tantos planetas ali em Áries, justamente fazendo a gente olhar para essa força que está dentro da gente, que é uma qualidade divina que a gente traz dentro da gente, todos nós, né? Então, assim, como não ser diferente de como está sendo, sabe? A gente está saindo de de um processo de dor,
uma regeneração. Então é isso que toca, assim, sabe. Ontem eu acordei com essa força, assim, de, né, juntando tudo que eu tô vivenciando e olhar para essas que todo mundo fala dores, cura. E eu fui ali quando eu acordei, eu fui, né, fui para dentro e falei assim: "Que mais que eu tenho para olhar? Que mais que eu tenho que curar?", né. Todo mundo fala: "Ah, tem que olhar para sua criança", e eu fui olhar para minha criança, eu pedi ali, sabe, eu acordei, eu meditei, eu me entreguei, eu falei: "Me mostre então se tem mais o que", e a minha criança só me mostrou luz. Então assim, a gente está sempre buscando dor e o negativo, então chegou a hora da gente buscar o contrário, a gente olhar por um outro ponto de vista, e foi isso que a minha criança me mostrou o sol, me mostrou o amor, me mostrou que eu tenho asas, que eu posso abrir as minhas asas e eu posso voar. Então assim, que a gente possa levar esse amor, essa força, por onde a gente for, com quem a gente estiver. Gratidão aí pela partilha, Aline, Michele. E é isso, a gente vamos juntas, de mãos dadas, né? E levar essa luz aí que todas nós temos, né? Luz e amor dentro do nosso coração, transformando, né? Transformando o que precisa ser transformado nesse mundo tão lindo, nesse planeta abençoado, né? Tão abundante e próspero. É isso. Gratidão, gratidão, Érica. Bom, gente, acho que nós encerramos aqui esse dia de hoje. Eu tô emocionada. Isso é muito forte. A nossa força é muito forte mesmo. E também tinha chegado a mesma mensagem, Érica, para mim hoje de manhã. Uma força feminina, né, essa ativação do nosso sol interior, né. Todos nós somos sóis, não tem olha, gente, olha pra gente aqui, né, nós somos esses sóis, né. Então, que a gente continue nessa caminhada, sabendo que, né, estamos sendo amparadas e que a gente não está sozinha, né, que a gente está sendo guiada também para os lugares que precisamos estar, para essas conexões que precisamos estar, né. Isso é, para mim, é o que me fortalece e que reforça também e confirma que eu acho que eu tô no lugar certo. Nesse labirinto que todas nós, né, andamos. Gratidão imensamente a cada uma de vocês por terem aceitado o chamado de estar aqui, viu? Obrigada. Se essa história ressoou com você, deixa aqui o seu like e se inscreva no canal. Assim o YouTube acaba entendendo que essa mensagem é importante e entrega para mais pessoas como você. Seguimos juntas, com asas e raízes.